suas canetas, porque a gente já vai iniciar. Muito bem. Iniciando oficialmente mais um episódio do nosso Raio-X da Questão, é o episódio número 74, que é uma série de aulas e lives que eu venho fazendo sempre de segunda a quinta-feira, às 21 horas e 5 minutos, em que eu seleciono um determinado tópico do direito administrativo, trago questões selecionadas para a gente analisar, identificar conceitos teóricos, características jurídicas, elementos legais que precisam ser revisados, estudados, compreendidos e colocados no seu material de revisão para que você faça revisões constantes e isso internalize na sua memória de longo prazo. Muito bem, sem mais delongas, vamos testar a nossa caneta mágica aqui. Episódio número 74 está aqui. Vamos abordar um tópico dentro do capítulo de serviços públicos, que é o assunto, são os tópicos da encampação e da caducidade. Eu quero que vocês prestem atenção, talvez tenha passado desapercebido no estudo que vocês fazem do direito administrativo, o fato de que estes dois tópicos, esses dois temas, são muito frequentes e recorrentes nos vários concursos, nas diversas bancas. Vamos comigo? Então, serviço público é o capítulo, a lei que rege serviços públicos, em especial, é a Lei 8987/95, e aí a gente vai tratar especificamente, vou destacar aqui com você, vamos tratar especificamente dos tópicos da encampação e da caducidade. Muito bem. Só a título de introdução, é bom lembrar o seguinte, que a encampação também pode ser chamada de resgate. Não é muito comum aparecer isso em prova, mas se eventualmente aparecer, porque você sempre tem um examinador inventando moda, trazendo um sinônimo, o sinônimo que pode ser utilizado para encampação é o resgate do serviço público delegado. Resgate do serviço público delegado. E neste momento introdutório, basta você lembrar que encampação é uma das formas de extinção do contrato de concessão ou permissão de serviço público. Então, existem legalmente algumas formas de extinguir um contrato de concessão ou de permissão de serviço público. Em outras palavras, extinguir a delegação de um serviço público que foi transferido do poder público para um particular executar. Então, a encampação é uma forma específica de extinção da concessão ou da permissão de serviço público. Já a caducidade, que é o segundo tópico importante aí que nós vamos abordar, já a caducidade, ela é também chamada de decadência da delegação, da concessão ou permissão. Delegação é gênero e nós temos aqui a concessão de serviço público e a permissão, além de outras. Permissão. Aí. Então fiquem atentos a isso. E o outro aspecto introdutório que eu queria trazer para vocês é o fato de que a similaridade entre encampação e caducidade, a similaridade entre esses dois institutos reside no fato de que ambos são espécie do gênero extinção do contrato de permissão e concessão de serviço público. Muito bem. Então, a título de introdução, de contextualização inicial do tema, a gente se lembra que encampação e caducidade são institutos distintos, mas a similaridade entre os dois reside no fato de que os dois institutos, encampação e caducidade, são espécies, entre outras, né, espécies de extinção do contrato de concessão ou permissão de serviço público. Professor, mas permissão de serviço público, o senhor tem certeza que isso é um contrato? Bom, se você está na dúvida acerca da minha afirmação de que permissão de serviço público, não é permissão de uso de bem, permissão de serviço público, está no artigo 40 da Lei 8987,
95, que fala expressamente que a permissão é um contrato de adesão, mas é contrato. Muito bem, então a gente já entra agora nas questões. Trouxe aqui a primeira questão de múltipla escolha, mas do CESP, Sebrasp. Ocorre encampação quando? Então, o enunciado não fez melindres, não fez mimimi, já foi direto na canela. O que você tem que entender sobre encampação? Quando é que ocorre a encampação? Aí diz, quando o serviço está sendo prestado de forma inadequada. Olha, prestação inadequada de serviço jamais pode ser causa de encampação. Porque a gente vai ver mais adiante, mas encampação é o poder público, usando a sua supremacia do interesse público, retomar para si a execução de um serviço público que anteriormente foi delegado a um particular, mas essa retomada da execução do serviço para si, o serviço concedido ou permitido, essa retomada não foi por causa cometida pelo contratado concessionário ou permissionário. Foi por mera discricionariedade da administração pública no exercício da supremacia do interesse público. Então, a letra A já não pode ser. A letra A já não pode ser porque nós estamos tratando de encampação e não de caducidade. Isso aqui seria a hipótese de caducidade. Veremos mais adiante. Prosseguindo, letra B. A letra B diz, quando a concessionária descumpre cláusulas contratuais. Olha, executar o serviço de forma inadequada ou descumprir as cláusulas do contrato, isso é causa para declaração de caducidade. Extinguir o contrato de concessão ou permissão por meio da caducidade. Tanto quando o concessionário ou permissionário executa de forma inadequada o serviço ou quando ele descumpre as cláusulas contratuais do contrato de concessão ou de permissão. Então, essa letra B, mais uma vez, é uma hipótese errada, porque esse descumprimento das cláusulas é caso de caducidade. É caso de caducidade. Prosseguindo, letra C. Letra C. Olha, eu só quero fazer uma pequena advertência. Sempre você vai ver esse confronto, essa tentativa de falar uma coisa, falar caducidade e usar encampação, ou falar encampação e definir como se fosse característica de caducidade. Isso é o cerne, é o elemento central, o coração deste tema que estamos abordando hoje. E as questões vão mostrar isso claramente. Letra C. Encampação ocorre quando a concessionária é condenada em sentença transitada em julgado por sonegação de tributos, inclusive contribuições sociais. Está errado. Gente, preliminarmente, nós na segunda metade da nossa aula agora, vamos colocar tudo isso de forma detalhada, esquematizada lá na revisão, no aprofundamento. Mas de início, coloca uma coisa na sua cabeça. A encampação é uma retomada do serviço que foi delegado sem que o particular concessionário permissionário tenha dado causa a isso. Se ele fez algum desvio, alguma inadequação, descumprimento de cláusula, sonegação de tributos, isso não pode ter sido a causa da encampação, porque encampação é sem culpa. Encampação é sem culpa do particular delegatário. Então, letra C está errado. E aí vamos para a letra D. A letra D diz, a retomada, então ocorre encampação quando? Quando há retomada do serviço pelo poder concedente, é o poder delegante, durante o prazo da concessão, o prazo de vigência do contrato, por motivo de interesse público, não é por motivo do contratado, mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento de indenização. Perfeito. É praticamente a cópia do artigo que trata disso aí. A gente vai ver mais adiante. Beleza? Agora, então, olha, encampação é uma retomada do serviço.
assim como a caducidade também segue essa lógica. É durante o prazo da concessão, é durante o prazo de vigência, não é por término de prazo. O motivo é um motivo de mero interesse público, precisa de lei autorizativa específica e tem prévio pagamento de indenização. Tudo isso a gente vai esmiuçar, porque são detalhes exigidos com muita frequência em prova de concurso. A gente vai detalhar isso daqui a pouquinho na revisão e aprofundamento teórico. Só para confirmar o gabarito, letra E diz: ocorre encampação quando a rescisão do contrato de concessão por iniciativa da concessionária. Não. A concessionária é o particular. Então tem o poder público concedente. Vamos colocar aqui, vamos desenhar, porque eu aprendo melhor quando eu desenho. Então aqui tem o poder público concedente. Também pode ser chamado de o delegatário do serviço. Não, o delegante do serviço, não o delegatário, delegante. E aqui do outro lado tem o concessionário ou permissionário. Ou permissionário. E também pode ser chamado de delegatário ou delegatário do serviço público. Então, quando ele diz que a encampação é a rescisão do contrato de concessão por iniciativa, por pedido da concessionária, não. A encampação é por iniciativa ex officio do poder público delegante, não da concessionária. Então, isso aqui já fica errado também. E ele colocou descumprimento de normas. Descumprimento de normas sempre vai ser caducidade, causa de caducidade. Muito bem, aqui foi uma bela introdução de qual é a temática e seus aspectos conceituais teóricos que a gente vai abordar na aula de hoje. Questão número 2. Questão número 2. A questão 2 diz: julgue os itens seguintes relativos ao regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos. E o item diz: na hipótese de encampação, o concessionário não tem direito à indenização. Está errado. A gente viu que um dos pressupostos para a encampação é a prévia indenização. Então, aqui nessa questão, usando a metodologia do nosso raio-x da questão, o que ele quer saber? Quais são os requisitos para encampação? Quais são os requisitos para encampação? Esse feeling, esse traquejo de você bater o olho na questão fala: na hipótese de encampação, o concessionário não tem direito à indenização. Tem direito? Não tem? Ou seja, quais são os direitos do concessionário, do particular concessionário? E uma outra coisa muito importante, você tem que saber que de um lado tem a chamada administração. Aí do outro vai ter o particular. Entre eles haverá um contrato de concessão ou permissão. Isso aí é uma radiografia do que é a delegação de serviço público. E isso aqui está fundamentado no artigo 175 da CF, mais Lei 8987/95, mais Lei 13.013. Não é 13. Lei 11.079 de 2005, que é a lei das PPPs. Muito bom.
Entendeu essa lógica? Ou seja, qual é a relação jurídica entre o particular que recebe a incumbência de executar um determinado serviço público mediante delegação do poder público e o próprio poder público? Essa administração aqui, olha, essa administração aqui vai ser União, Estados, DF e municípios. Tranquilo. Agora, o que eu quero com esse esquema todo, o que eu quero mesmo é que você incorpore em definitivo e para sempre a seguinte nomenclatura. Isso aqui é chamado de poder público concedente, ou simplesmente chamado de concedente, ou de delegante, ou poder público delegante. Então, incorpora essa nomenclatura aqui. E aqui você vai ter o concessionário ou permissionário ou o gênero que ele chama de delegatário ou delegatário. Por que eu fiz esse esqueminha mais mal escrito, porém com precisão cirúrgica do ponto de vista teórico? É para que você incorpore nos seus conhecimentos a nomenclatura por meio da qual ele vai chamar ou a administração ou o particular delegatário que vai receber a execução do serviço, porque se você confundir esse concessionário, se eventualmente você cometesse o deslize de compreender concessionário como administração, já era, o raciocínio seria todo errado. Não pode ser compreendido como a administração. Então, esta questão terminológica do sinônimo, das expressões por meio da qual se denomina a administração em particular, é fundamental, é crucial, e eu estou destacando para você. Questão número 3. Questão número 3. O enunciado diz: no que se refere aos serviços públicos, bem como à concessão e à permissão de serviços públicos, julgue os itens a seguir. Aí diz: o concessionário não se pode opor à encampação sob o fundamento de direito adquirido. Tá certo. Isso aí está correto. Olha, vamos fazer o seguinte destaque. Olha, a concessão, tal qual a permissão, é um contrato. Se é um contrato, é um acordo bilateral de vontades. E quem são as partes que firmam esse acordo? De um lado, o poder público, a administração federal, estadual, municipal, e de outro, um particular. Normalmente, pessoa jurídica. Beleza. Feito isso, olha, este contrato ele pode ser desfeito. Então, vamos apagar aqui que nós fizemos um erro. Este contrato ele pode ser desfeito, ou seja, encampado, rescindido, declarar a caducidade, e ele pode exaurir o prazo. O que é exaurir o prazo? Fizeram um contrato de concessão de um serviço público por 25 anos. Exauridos os 25 anos e não feita a renovação, acabou ali.
Então, na melhor das hipóteses, o concessionário tem, na melhor das hipóteses, a expectativa de direito ao respeito pelo prazo contratual. Que, diga-se de passagem, a administração está obrigada a respeitar o prazo contratual, desde que o contratado cumpra suas obrigações, preste o serviço regularmente e tudo mais. Acontece que, mesmo assim, a supremacia do interesse público confere à administração o poder de encampação. Então, este prazo aqui, ele pode ser flexibilizado pela encampação. Mas, professor, a empresa particular concessionária não descumpriu as regras, é uma empresa excelente. Mesmo assim, a administração pode tomar uma decisão administrativa política discricionária de encampar o serviço, retomar ela própria a execução do serviço. Isso deixa bem claro, então, essas duas hipóteses aqui, mais a situação clara da encampação, vê bem claro que não tem direito adquirido à perpetuidade do contrato. Não existe isso. O contrato, no mínimo, vai se findar com o seu prazo, se ele não for renovado. Então, o concessionário, de fato, não pode opor encampação com o fundamento de direito adquirido. Esse fundamento não é cabível como óbice à encampação. Fica aqui bem claro isso. Questão número 4. Neste episódio de hoje, eu fiz questão de trazer um volume um pouco maior de questões. Vocês vejam, ó, já tivemos Polícia Federal, agora TRT, já tivemos Procuradoria. Por quê? Porque senão vem um e outro falar, o professor Luiz Caetano está inventando importância para o tema. Não, eu não invento não, eu leio, eu sou leitor. Leitor e, no máximo, analista das questões. E eu estou vendo concurso tal cobra, nível médio cobra, nível superior cobra, concurso tal cobra. Então, eu estou percebendo que é um tema recorrente. E se você algum dia pensa em ficar com 10 ou 9, você tem que estar preparado para esse tipo de tema. Beleza. Tranquilo. Vamos lá? Mais um detalhe aqui. Em relação aos princípios administrativos e aos serviços, julgue os itens que se seguem. E aí os itens dizem assim, olha, a possibilidade de encampação da concessão de serviço público constitui um dos exemplos da aplicação do princípio da continuidade do serviço público. Certo, errado ou hoje. Nós vimos isso, inclusive, no episódio anterior. Essa correlação entre encampação da concessão e o princípio da continuidade do serviço público. Por quê? Porque nós estamos falando da administração concedente, poder público concedente, administração, e nós estamos falando do concessionário ou permissionário, tanto faz. Então, quando a administração promove a encampação por mera discricionariedade, sem que o concessionário tenha dado nenhuma causa para tanto, ela vai retomar, mas executar diretamente. E assim ela garante a continuidade. Eu não me canso de falar o seguinte, olha, se o tema é serviço público, o seu oráculo, o seu Torá, a sua Bíblia,
o seu Pentateuco em matéria de serviços públicos no direito brasileiro é o artigo 175 da CF de 88. Lá está dito de forma bem clara, e eu quero ressaltar isso nessa questão, porque, professor, qual é o âmago, o coração desse artigo que o senhor está chamando de o Pentateuco, ou seja, os 5 livros basilares da Bíblia de quem vai estudar serviços públicos? O que acontece? Lá está dizendo que a execução de serviços públicos no Brasil, do ponto de vista constitucional, no nosso país, a nossa Constituição estabeleceu que a matriz de execução de serviços públicos é execução direta e execução indireta. E aqui, o texto constitucional, o legislador constituinte da Assembleia Nacional Constituinte de 1988, ele não criou regra e exceção. As duas formas de execução de serviço, as duas formas são a regra. O que se tem de exceção no texto constitucional é o monopólio estatal sobre a execução de certos serviços. Então, isso aqui é a regra. Se você quiser exceção a essa regra, aí você pensa no monopólio estatal. E fica para um outro momento. Execução direta, o que é? É quando o próprio Estado, leia-se, União, Estados, DF e municípios, ou seus órgãos, ou suas autarquias, ou fundações, ou empresas públicas, ou sociedade de economia mista. Então, quando uma das 9 espécies de pessoas jurídicas que integram o Estado. 9 espécies de pessoas jurídicas, professor? Sim, olha, União 1, Estado 2, DF 3, municípios 4. Aí vem autarquia 5, fundações 6, empresas públicas 7, sociedade de economia 8, consórcio público 9. Bacana? Então, quando uma dessas 9 pessoas jurídicas criadas pelo Estado estiver prestando serviço público, nós estamos diante da forma de execução direta. E como é a forma indireta? Está no artigo 175. É mediante concessão ou permissão, nos termos de lei, a lei é a Lei 8987/95 e a Lei 11.079 de 2005. Então vejam que a execução indireta é quando o poder público transfere, mediante delegação, concessão e permissão, a um particular a execução de um serviço público. Então, lá no artigo 175 do texto constitucional diz: incumbe ao poder público, nos termos de lei, executar diretamente os serviços públicos ou mediante concessão e permissão, que é a forma indireta, isso está evidente. Então, fiquem atentos. O Pentateuco constitucional, a base pentatêutica do serviço público no Brasil, 175. E quais seriam aí 2 outros artigos que embasariam aí, seriam importantes profetas? Artigo 199 e artigo 209 da CF/88. Nós já tivemos aqui uma outra aula, uma outra live em que nós abordamos ainda mais a parte de delegação de serviço público e tratamos disso. Mas no 199 e no 209 fala claramente que os serviços de ensino e saúde
não são serviços públicos típicos, porque eles são de livre iniciativa dos particulares, desde que preenchidos os requisitos legais. Tranquilo? Beleza. Não precisa o poder público fazer uma licitação para delegar esse serviço ou um contrato de delegação. Eles já podem explorar, porque amparados pelo texto constitucional 199/209 da Constituição, desde que, claro, cumpra os requisitos legais, porque nós, particulares, podemos fazer tudo que a lei não proíbe. Então, o que a lei não proibir em matéria de ensino e de saúde, eles podem fazer. Lembrando que esses dois serviços são altamente regulados no Brasil, e eu não preciso dizer por quê, por conta de ser serviços de interesse público sensível da coletividade. Questão número 5. Questão número 5. Na questão 5 diz: um parlamentar apresentou o projeto de lei ordinária cujos objetivos são regular integralmente e privatizar a titularidade e a execução dos serviços públicos de sepultamento de cadáveres humanos. Diante da falta de condições materiais de prestação desse serviço público de forma direta. Então, mais uma vez, aquela lógica de execução direta e indireta. Aprovado pelo Legislativo, o referido projeto de lei foi sancionado pelo chefe do Poder Executivo. Com base na situação hipotética descrita acima, julgue o item. Olha, eu vou fazer um destaque aqui para te ajudar. Ele fala em privatizar a titularidade e privatizar a execução. Privatizar a titularidade e privatizar a execução. Coloque uma coisa nessa sua cabeça, por favor. Quando se faz a delegação de serviço, a descentralização por colaboração, quando se delega um serviço a um particular concessionário permissionário, nunca, jamais se transfere a titularidade. A titularidade é o poder regulador, fiscalizador e normatizador. Isso não vai para os particulares. Quando um determinado estado delega por concessão e permissão um serviço de transporte coletivo municipal, não está dando às empresas o poder fiscalizador, regulador e normatizador do transporte coletivo urbano. Jamais. Seria entregar o galinheiro para a raposa, para a manada de raposa. Não é isso. Então, feito isso, esse destaque, a gente vai para a análise do item em si. Com base no Instituto da Encampação, o poder concedente, olha a nomenclatura, pode, independentemente de indenização ou de lei específica, jamais, retomar o serviço por motivo de interesse público. Então, aqui é praticamente um checklist dos aspectos teóricos conceituais que você precisa dominar em matéria de concessão e permissão de serviço público. Então, ele diz, encampação é o poder concedente, independentemente de indenização? Não. Encampação é sempre com prévia indenização. Sempre com prévia lei específica autorizativa. E encampação, de fato, é retomar o serviço por motivo de interesse público. Isso aqui, olha, essa parte aqui, daqui em diante, é o conceito. É o cerne do conceito. É a retomada do serviço por motivo de interesse público sem que o concessionário permissionário tenha dado causa. Simples assim. Então, a questão número 5, ela está errada. Errada. Porque não é independentemente de indenização e não é independentemente de lei específica. Requer esses dois requisitos. Questão número 6. Questão número 6. A respeito dos contratos administrativos, julgue os itens a seguir. A respeito dos contratos administrativos, julgue os itens a seguir. E aí diz assim, olha, denomina-se encampação a retomada do serviço pelo poder concedente. Olha, retomada de serviço
Poder concedente. Gente, esquece um pouco o gabarito e foca nas expressões terminológicas. Olha, retomada do serviço. Mais de uma questão usando a mesma expressão para definir encampação. Aí ele faz retomada por quem? Pelo poder concedente. Não é pelo concessionário, é pelo poder público. Logo após a extinção do contrato de concessão. Olha, é assim, ó. O poder público concedente. O poder público concedente vai lá e encampa. Encampa. Encampar é retomar a execução direta do serviço. Porque enquanto estava concedido delegado, a execução era indireta. Então, retoma. Então, a encampação, encampar, acarreta extinção. Extinção de quê? Extinção da concessão ou da permissão. Essa é a sequência lógica. Olha o que o item está dizendo. Denomina-se encampação retomada do serviço pelo poder público concedente. Até aqui está correto. Logo após a extinção. Não. Essa pergunta aqui é o seguinte. Quem nasce primeiro, a galinha ou o ovo? A pergunta é assim. O que vem primeiro? A extinção ou a encampação? Não. A encampação acarreta a extinção. Então, isso aqui é primeiro, isso aqui é segundo. Ele inverteu. Então, lá no nosso primeiro slide introdutório, que eu falei assim, vamos fazer uma pequena introdução? Encampação, caducidade. E eu disse, esses dois institutos são causas de extinção e não consequências da extinção. Já está na parte introdutória. A gente precisa reforçar? Estou reforçando aqui. Por motivo de interesse público? Sim, é por mero motivo de interesse público. E realizada mediante lei autorizativa específica? Sim, está correto. Após prévia indenização de pagamento? Sim. O único erro é que ele inverteu. A encampação gera a extinção e não depois que foi extinta encampa. Não é isso. Então, a questão número 6 está... Gabarito é errado. Denomina-se encampação, está repetido aqui, 7. Beleza. Questão número 7. Tomar minha água, vocês estão muito caladinhos hoje aí no YouTube, não sei o que aconteceu. Vamos lá. Questão número 7. Questão número 7. A questão número 7 diz: acerca de serviços públicos, julgue o item a seguir. E aí diz: a encampação é a denominação dada a uma forma de se extinguir a concessão para a prestação de serviço público e ocorre quando a concessão é extinta em decorrência de atuação culposa do concessionário. Gente, vamos falar sério. Se você usa essa sistemática de filtrar tema por tema, filtrar as questões tema por tema, antes de chegar na questão 10, a coisa está tão maçante, tão repetitiva, que você fala, agora eu já quero que cobre esse negócio no Sebrasp, porque eu já sei o que o Sebrasp. É como se o Sebrasp estivesse jogando baralho com as cartas à mostra. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu não estou dizendo que não vai dar trabalho. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que aguenta um pouco essa agonia de não estar sabendo nada e espera, deixa a coisa rolar só um pouquinho, e antes de chegar na questão 10, o negócio está tão repetitivo que você fala, porra, mas o SESC só cobra essa mesma coisa? É muito repetitivo. E
Muda para MPU, já teve concurso do STJ, já teve concurso da Polícia Federal, já teve Procuradoria e não muda. É isso. É isso. Tranquilo? Então, vamos lá novamente? Olha, novamente ele fala encampação, a gente já sabe o que é, retomada, dada para a forma de se extinguir, é forma de extinguir, a concessão e a permissão é sim, prestação de serviço, ocorre quando é extinta, ele diz, é extinta em decorrência de atuação culposa. O que eu falei para vocês colocarem na cabeça? Encampação não se trata de uma retomada de serviço porque o concessionário deu causa. Não é porque ele deu causa, é por mero interesse público. Tá chato isso já, tá repetitivo, mas vamos seguir. Então, a questão 7, claro, vamos colocar o gabarito. Tem os gabariteiros. O gabarito é errado. Aí. Questão número 8. Questão número 8. Questão 8 diz: à luz das normas pertinentes à administração pública e com relação a atos e contratos administrativos, serviços públicos, improbidade administrativa e intervenção do Estado na propriedade, julgue o item. Vamos para o item. Encampação é a denominação dada à rescisão unilateral de uma concessão pública antes do prazo inicialmente estabelecido entre as partes e equivale à retomada da execução do serviço pelo poder concedente. Olha, pegue alguém muito bom de resumo. Pegue alguém muito bom de resumo. E me coloque num challenge, num desafio com ele. Qual é a disputa? Qual é o resumo ou material de revisão que qualitativamente vai ser melhor? Só que ele não vai usar a metodologia do raio-x da questão. Ele vai pegar o livro, a aula e vai focar naquilo lá. E eu vou, a partir das questões, eu vou pesquisar lá na teoria. O que vai acontecer? Essa questão é a 8ª questão e é a primeira questão da nossa seleção que introduz um elemento conceitual novo. Essa questão, fala assim, no leilão, qual é a questão que você vai apregoar, que você vai dar um lance na questão? Eu daria nessa. Olha, eu tenho uma questão que traz um elemento conceitual novo a respeito de encampação. Eu falo, cara, 10, o outro 15, ou 20, ele 30, ou 50, vira leilão. Por quê? Porque eu estou atrás disso. Isso aqui vai me permitir vai completar a lacuna do meu material de revisão. Ah, mas quem pesquisou no livro pode detectar isso lá. Só que ele não vai, ao detectar isso na mera leitura de um livro, por melhor que seja o livro, ele não vai ter esse impacto emocional de que eu tive aqui, a gente está tendo agora, de perceber assim, caramba, olha só um negócio novo aqui, olha. Estava tudo repetitivo, apareceu um elemento novo. Só de acontecer isso, a sua memória já grava. É o interesse, é a novidade, é o que destoa que você memoriza. E aqui você coloca lá no seu material. É ou não é? É a pergunta. É ou não é uma rescisão unilateral? Então diz, encampação é a denominação dada à rescisão unilateral de uma concessão pública antes do prazo inicialmente estabelecido entre as partes e equivale à retomada da execução do serviço pelo poder concedente. Isso está correto. Encampar gera o efeito de rescisão lateral. Estou dizendo, olha, administração, eu estou encampando e esse contrato está sendo rescindido. Eu estou desfazendo o pacto de concessão de permissão que fizemos anteriormente para encampar, para chamar para mim a execução desse serviço que até então estava sendo feito de forma indireta
pelo concessionário permissionário. Aí você pega isso aqui. Qual foi o nosso bônus até agora? O bônus é essa expressãozinha. Agora, vá que essa expressão não está no seu radar de conhecimento. Aí ela cai na prova. Caramba, isso aqui é uma farpa, é um espinho, é um negócio encravado na cabeça que vai dar aquela dúvida na questão. E quando dá essa dúvida, será que é, não é, é ou não é, não é? Se você não tiver alguma forma para chegar, eu posso fazer essa conexão? Posso ou não posso? Encampação é rescisão lateral, não é? Rescisão lateral coisa autônoma? Essa farpa vai te levar ao sentimento de ou é chute ou é branco. Ou é para deixar em branco. Isso é cruel. Cara, quando acontece isso em prova de concurso, eu não sei com você, mas comigo, como é que eu não vi isso? E sabe qual que eu percebi? Muitas vezes, esse tipo de coisa estava no meu material de revisão. Por que eu não memorizei, não lembrei? Porque as questões não tinham despertado essa importância. Quanto maior a importância, o seu cérebro mais memoriza aquilo. Como você tem 1 milhão de coisas para memorizar, esses detalhezinhos você não acha que é o mais importante. Mas quando você vai das questões para a teoria, as questões botam essa farpa, sabe? Essa coisa na sua cabeça, você fala, caramba. E aí quando você resolve teoricamente esse problema, esse desconhecimento, aí pronto, já entra memorizado, já entra gravado, tatuado, não sai mais. Beleza. Questão número 9. Questão número 9, uma de múltipla escolha do SESC Sebrasp. Polícia Civil no Maranhão, vamos ver lá, o cargo do delegado. É causa de extinção dos contratos administrativos de concessão de serviços públicos por caducidade. Agora virou a chavinha, agora entrou na parada o quê? Caducidade. Entrou na parada a caducidade. Então, vê lá. É causa de extinção dos contratos por caducidade, falência ou extinção da empresa concessionária. Falência e extinção estão listados na lei como causa. Não, a falência não é culpa, ninguém quer falir. Ou a extinção da empresa por alguma razão. Então isso aqui está errado. Está errado. Não entra. Depois a gente vai lá na lei, olha, artigo 38 da lei 8987/95. Letra B. Extinção por caducidade é a retomada durante o prazo da concessão do serviço pelo poder concedente por motivo de interesse público. Lembra que eu falei? O enunciado está tratando de caducidade e ele definiu a letra B como se fosse encampação. Isso é padrão de examinador. Está errado. Isso aqui seria encampação. A letra C. A letra C diz o seguinte: por caducidade, o descumprimento pela concessionária, olha a terminologia, concessionária é o particular que recebe a execução do serviço. Poder público concedente é quem delega. Então, descumprimento pela concessionária das cláusulas contratuais ou disposições legais concernentes à concessão do serviço. Achamos o gabarito. Achamos o gabarito. Aqui. E a letra D, para confirmar o gabarito, o descumprimento pelo poder concedente. Olha aí, ó. Não é. É pelo concessionário. Pelo concessionário. Pelo concessionário. Bacana? Aqui. Das normas contratuais estabelecidas na concessão. Eu sou muito franco em te falar. Sabe quando você está estagnado, travado em alguma coisa entre 65% de aproveitamento nos simulados, nas questões, e 75%, ou seja, está perto ali da nota de corte? Você estuda e não evolui? Pode existir outro método, mas o melhor método é você fazer o estudo a partir das questões
para elas mostrarem na sua cara, esfregar na sua cara, nas nossas caras, quais são as lacunas dos nossos conhecimentos para a gente ir preenchendo. Porque sabendo quais são as lacunas, aquilo que a gente não está lembrando, ainda não estudou, não está sabendo, percebendo isso aí, o seu estudo teórico vai ser focado em rendimento, porque estudar mais daquilo que você já sabe não aumenta em 1 milímetro a sua nota. Você domina tudo sobre atos, anulação e revogação. E você continua revisando? Tem que continuar revisando? Tem. Mas estudar mais e mais e mais isso aí não aumenta a sua nota. Não vai aumentar a sua nota. Você tem que encontrar onde estão as falhas do seu quebra-cabeça na memória. E nada melhor do que as questões para te mostrar isso aí. Nada melhor que elas. Beleza. E aí depois eu percebi que elas podem mostrar isso aí desde o primeiro dia, desde antes de você abrir um livro sobre aquele assunto. Você caiu de paraquedas naquele assunto. Você começa pelas questões, porque quando você abre o livro e vai ler, quando vem quando vem, por exemplo, um poder concedente no livro, vem um concessionário no livro, é outro foco, é outro foco. Seu cérebro reage de maneira diferente. Chama gatilho mental da similaridade. Você viu nas questões, agora você vê na teoria. Conecta na hora. Sou eu que invento isso aí. O pessoal do PNL, os neurocientistas dizem isso aí. Quem trabalha em campeonato de memória, esses caras violentos aí, vai para campeonato mundial de memória, de memorização, eles sabem disso. E eles ensinam isso para a gente nos livros. Só que a gente quer a vida mais fácil, quer manter o mesmo jeito. Letra E, caducidade, advento do termo contratual. Advento do termo contratual, não. Olha, caducidade em campação é terminar o contrato antes do prazo. Terminar no prazo chama-se extinção natural do contrato. Esperada, espera-se que o contrato termine quando terminar o prazo de vigência. Se renovar, já vai ser um novo contrato, uma repactuação. Então, questão número 9 é letra C. Questão 10. Questão número 10. A respeito da licitação e dos contratos administrativos, julgue o item subsecutivo. E o item vem com a velha história. A caducidade do contrato de concessão acarreta a reversão ao poder concedente mediante indenização ao concessionário. Gente, na caducidade, quem foi que deu culpa? Não foi o concessionário? Então, não tem indenização ou tem? Cuidado. De todos os bens necessários à continuidade do serviço. Cuidado com isso aqui. Olha, aqui você tem o poder concedente. Aqui você tem o concessionário. E aqui o concessionário fez um investimento. Investimento. O concessionário comprou 500 ônibus. Esses ônibus aí do transporte coletivo urbano. Ele pegou o dinheiro dele, foi lá, comprou 500 ônibus para prestar o serviço. E a expectativa é de que ele lucraria o suficiente com o passar dos anos para pagar o investimento nos ônibus, o arrendamento, o leasing, e ainda ter uma margem de lucro. Só que ele vai e descumpre. Ele descumpre o contrato, as normas ou as cláusulas. A administração vai e declara a extinção por caducidade. Beleza. A empresa sai fora. Só que o poder público, o Estado, o município, o Distrito Federal, não tem lá 500 ônibus parados numa garagem, num depósito, para poder assumir o serviço. O que a administração vai fazer? Ela vai pegar esse e outros equipamentos e vai reverter
A expressão reverter os bens da concessionária permissionária para que possa executar o serviço, ferramental, os meios, essa reversão é apropriar-se. A indenização aqui não é pela extinção do contrato. A indenização é do valor dos bens que estão sendo revertidos, apropriados pelo poder público, assenhorados pelo poder público, para que ele possa dar continuidade à execução do serviço. Então, a extinção por caducidade sem reversão é não indenizável. Agora, a extinção, seja ela como for, com reversão, com apropriação de bens do concessionário, tem de indenizar esses bens. Por isso que a questão 10 está correta, gabarito correto. A gente prossegue, questão número 11. A questão 11 diz: a respeito do regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, julgue o item subsecutivo. E aí diz o seguinte: a transferência de concessão ou de controle societário da concessionária sem a prévia anuência do poder concedente implicará caducidade da concessão. Vou te adiantar o gabarito aí. Está correto. Aqui é o seguinte, ó, você tem o poder concedente. Aí o poder concedente faz a concessão para a empresa X. Aqui foi feita, fique claro, foi feita a concessão. Contrato de concessão. Ou pode ser permissão. Aí, essa concessionária pega e faz o quê? A concessionária, sem prévia anuência do poder concedente, faz o quê? Transfere o controle acionário. Ou seja, vende o controle acionário para alguém. Suponhamos que duas empresas entraram na licitação para concessão. Empresa X e empresa Biribol. A empresa Biribol foi desclassificada e inabilitada. Aí a empresa X ganha a concessão e aí os sócios da empresa X vendem o controle das ações para a empresa Biribol. E a Biribol se torna a dona da empresa X e a gestora da concessão. Isso é uma clara fraude à licitação prévia da concessão. Então, por isso que tem que ter anuência prévia. Se a empresa que vai comprar está tudo certo, está tudo tranquilo, vai autorizar. Então, isso aqui está correto. E questão 12, por último, questão número 12, diz o seguinte: as modalidades de licitação previstas em lei incluem a concorrência, a tomada de preço, o convite, o concurso, o leilão, pregão e o regime diferenciado de contratação. Amém. A legislação prevê também situações de dispensa e inexigibilidade de licitação. Sim. A respeito do assunto, julgue o seguinte item. Vou falar uma coisinha. Coloca aí para mim nos comentários qual é o artigo da Constituição que é o Pentateuco dos serviços públicos. Coloca aí para mim nos comentários, só para ver se você está lembrando. Coloca aí. Qual é o artigo da Constituição que eu digo que é o Pentateuco dos serviços públicos, concessão, permissão? Coloca aí para mim, só para eu ver como que está o seu nível de memorização. Coloca para mim nos comentários aí. Muito bem. O artigo 175 do texto constitucional
diz que concessão e permissão é sempre mediante licitação. Conclusão: para concessão e para permissão, não se admite inexigibilidade de licitação e não se admite dispensa de licitação. Nós temos aqui uma aula sobre licitação, sobre inexigibilidade de dispensa homérica, né? Uma coisa canônica que deixa isso bem claro, mas eu estou revisando com você. O artigo 175 do texto constitucional, o Pentateuco dos Serviços Públicos, diz que concessão e permissão é sempre mediante licitação. Isso quer nos dizer que no contrato ou para o contrato de concessão e permissão não se admite nem inexigibilidade e nem dispensa de licitação. Simples assim. Simples assim. Bacana. Beleza. Situação hipotética. O poder público, por meio de análises de indicadores de qualidade definidos em contrato com determinada concessionária de serviços públicos, identificou má gestão e deficiência na prestação de serviço para os quais a referida empresa foi contratada. Eu te pergunto, isso é caducidade ou é incampação? Nessa situação, o poder público concedente poderá declarar a caducidade como forma de extinção. Perfeito. O gabarito não pode ser outro. Está correto. Aí. Por quê? Porque ela deu causa, não estava prestando o serviço adequadamente. Muito bom. Destruímos aí um raio-x completo do que aparece em prova em matéria de incampação e caducidade. Agora vamos para a parte fácil. Revisão e aprofundamento. Quais são as causas de extinção? Causas de extinção são advento do termo contratual. Professor, mas que diacho é advento do termo contratual? É o fim do prazo contratual. Fim do prazo contratual. Primeira forma ou causa de extinção. Segundo, incampação. Já temos uma boa noção. Caducidade. Também tem noção. Rescisão. Tá aí. E aqui essa rescisão, cuidado. Quem pede é o concessionário ou permissionário. Professor, mas eu estudei um negócio lá na Lei 8666 que tem a rescisão lateral. Aqui não. Aqui, quando a administração quer desfazer, só porque ela quer desfazer pelo bel prazer dela, ela encampa. E quando ela quer desfazer porque o particular está descumprindo, ela declara caducidade. Então, rescisão é o particular concessionário permissionário que pede, e normalmente pede em juízo. Mas pode pedir administrativamente? Pode. É ele que pede. Pede em juízo ou administrativamente. Ou administrativamente. É isso aí. Bacana. Agora, pode ser anulação. Durante a vigência do contrato de permissão e concessão, a administração detectou uma nulidade ou no contrato em si ou na habilitação que o antecedeu. Então, aqui a anulação é por ilegalidade no contrato, no próprio contrato, ou na licitação. Ou na licitação antecedente. Simples assim. E a outra causa, e aí teve uma questão sobre isso, a outra causa é uma causa autônoma, qual é? Olha, falência ou extinção da empresa. Falência ou extinção da empresa é uma causa extintiva autônoma.
não se encaixa na encampação, não se encaixa na caducidade. Muita atenção, porque ó, lá na sua prova ele vai querer botar isso aqui na conta da caducidade. E aí você vai colocar um belo não. O examinador das várias bancas fica querendo botar falência e extinção da empresa. O que seria extinção da empresa? Dissolução societária. Os sócios viram e falam, não dá mais, a gente não quer continuar com a empresa. Vamos dissolver, liquidar, pagar o que tem que pagar, indenizar o que tiver que indenizar e vamos vazar. Chega, vamos para a praia, ganhamos dinheiro demais. Então, cuidado, porque as bancas examinadoras vão insistir em questões querendo colocar a falência e a extinção na conta da extinção por caducidade. Não, é uma causa autônoma, está aqui. Além disso, também tem o falecimento ou a incapacidade do titular. Isso aqui é o quê? Pessoa natural. Pessoa natural. Professor, mas como é que é isso aí? Ó, e se for uma Eireli? E se o permissionário for uma Eireli e morre o sócio único? Vamos prosseguir. Atenção. Primeiro destaque que eu chamo a sua atenção. Extinta a concessão, e aí vale também para a permissão, retornam ao poder concedente todos os bens reversíveis, direitos e privilégios transferidos ao concessionário, conforme previsto no edital e estabelecido no contrato. Esses bens reversíveis, quais são? Aqueles indispensáveis à continuidade do serviço. Aqueles indispensáveis à continuidade do serviço. Tudo bem? Então, é aquele exemplo que eu dei da empresa que comprou lá os 500 ônibus. Mais um detalhe, uma atenção. Extinta a concessão, haverá a imediata assunção do serviço pelo poder concedente, passa a ser execução direta, né? Procedendo-se aos levantamentos, avaliações e liquidações necessários para quitar as dívidas, os prejuízos, cobrar a indenização do particular, se for o caso. Além disso, mais um detalhe. A assunção do serviço autoriza a ocupação de instalações e a utilização pelo poder concedente de todos os bens reversíveis, ou seja, aqueles bens não eram de propriedade do poder público, nem antes nem depois, mas eles são indispensáveis à continuidade da execução do serviço. Então, eles são denominados bens reversíveis. O poder público vai se apropriar deles em definitivo ou transitoriamente, isso aí depende de cada ato. Se for tanto transitoriamente como em definitivo, tem de indenizar. Bacana? Se for transitoriamente, indeniza pelo uso, como se fosse uma locação. E se for permanentemente, indeniza o valor total de avaliação desses bens. Prosseguindo. A reversão no advento do termo contratual far-se-á com a indenização das parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço. É assim, olha, muito próximo ao término do contrato de delegação de serviço, a empresa fez um investimento na compra de equipamentos e na reforma de instalações que ainda não deu tempo dela receber pagamentos suficientes para amortizar, ou seja, para cobrir o investimento e zerar.
Se o poder público reverter tais equipamentos como bens reversíveis, vai ter que fazer um cálculo e ver quanto falta amortizar e vai ter que indenizar o concessionário permissionário em razão da extinção e reversão desse contrato. Muito bem. Encampação. Muito simples. Encampação, muito simples. Olha, considera-se encampação a retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão. Não é ao término. Ao término, aí já não é encampação, é advento do termo. Durante a vigência do prazo. Por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento da indenização na forma do artigo anterior. Então, coloque aqui, olha. Quais são os requisitos para encampação? Primeiro, dentro do prazo. Dentro do prazo de validade e vigência do contrato. Além disso, lei autorizativa prévia. Além disso, indenização prévia. Além disso, ampla defesa e contraditório. Esse último requisito é uma decorrência expressa do texto constitucional. Ninguém será privado dos seus bens, direitos e interesses. E aqui a encampação vai privar o contratado dos seus interesses econômicos e jurídicos. Então tem que garantir ampla defesa contraditória num processo administrativo. Prosseguindo. Caducidade. Caducidade. O que é a caducidade? É decorrência da inexecução total ou parcial do contrato de concessão ou permissão. Ou, vai colocar, ou descumprimento das normas e leis de regência do serviço e como deve ser prestado esse serviço. Lembrando que o descumprimento, a sonegação, a inadimplência e a sonegação fiscal podem entrar como causa de caducidade. A inadimplência ou a sonegação fiscal vão entrar aí. Aí entra a jurisprudência, entra nesse fator aí. Entra aí. Que não entra aí é a decretação da falência ou a extinção ou dissolução da pessoa jurídica. Aí não entra aí. A gente avança para tratar das causas legais, o rol de causas legais de caducidade. A caducidade da concessão poderá ser declarada pelo poder concedente quando? Primeira hipótese, então essas são as hipóteses da lei. O serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, ineficiência, tendo por base, como referência, as normas, os critérios, indicadores e os parâmetros definidores da qualidade. Então, baixa qualidade, ineficiência, critérios de segurança, descumprimento de tudo isso é causa de caducidade. Segunda causa aí, literalmente prevista na lei, a concessionária descumprir cláusulas contratuais ou disposições legais ou regulamentares concernentes à concessão. Também está aí.
Além disso, mais uma hipótese. A concessionária paralisar o serviço ou concorrer para tanto, ressalvadas as hipóteses decorrentes de caso fortuito ou força maior. Então, essas concessionárias, elas têm maior preocupação com greve dos funcionários. Por quê? Porque se elas tiveram dado causa à greve, por exemplo, eles estão fazendo greve porque estão com salários atrasados. Aí a greve não vai ser caso fortuito. Greve reivindicando ilicitude cometida pela empresa não é caso fortuito. A empresa deu causa. Então, tem que tomar cuidado com isso. Beleza? Cuidado com isso. Agora, se é uma greve reivindicando aumentos fora da database, alguma coisa assim, aí entra como caso fortuito. Fiquem atentos a isso. Então, a concessionária se paralisar ou colaborar para paralisar o serviço vai ser causa de caducidade. A não ser que a paralisação foi por caso fortuito, força maior, deu por algum evento fora da normalidade. Causa de caducidade. A concessionária perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para manter a adequação da prestação de serviço. Aqui é o seguinte, ela está com dificuldades financeiras, está com problemas técnicos, o seu quadro de funcionários técnicos pediram para serem demitidos, foram embora, ou operacionais. Isso aqui é diferente da falência ou extinção. É inaptidão técnica ou econômica. A outra causa, a concessionária não cumprir as penalidades impostas por infrações no prazo. Ela cometeu uma pequena infração, a administração foi aplicar uma multa e ela não está cumprindo essas multas. Caso de caducidade. Mais uma hipótese. A concessionária não atender à intimação do poder concedente no sentido de regularizar a prestação de serviço. O poder público vai lá e faz a intimação e diz: você não está cumprindo os horários, o número de ônibus naquele horário na linha X. A empresa dá a mínima. Caga na cabeça da administração. Isso é causa de regularizar a prestação, de caducidade. E por último, a concessionária não atender a intimação do poder concedente para, em 180 dias, apresentar a documentação relativa à regularidade fiscal. Ou seja, de que ela está recolhendo adequadamente os tributos. Se ela não apresentar isso, a regularidade fiscal em 180 dias, também pode dar causa à caducidade. Veja que isso aqui, olha, é discricionário. O poder público vai avaliar se realmente é preciso tomar uma medida tão drástica, porque vai ter impactos para a população, ou se dá para contornar com outras sanções, imposições, intervenções, né? Tem até a possibilidade de intervenção. Então, fiquem atentos a tudo isso. Muito bem. E aí, a gente chega ao final de mais um episódio. Esse episódio foi tranquilo, não foi nada. Coloquem aí, isso foi hashtag top, épico ou canônico. Coloquem aí a avaliação de vocês sobre esse episódio. Eu quero chamar para vocês o seguinte: o tema encampação e caducidade não é difícil, não é volumoso, são pequenos detalhes que você tem de se atentar, mas ele aparece em provas de concurso com uma alta frequência. Como as questões são basicamente perguntando as mesmas coisas, é um tema muito fácil de você fisgar um ponto extra. Ponto grátis porque é fácil, é tranquilo. Então, fiz questão de trazer esse tema, mostrar com muita ênfase a frequência e a regularidade com que esse tema é cobrado em prova e como ele é repetitivo, como se cobra basicamente as mesmas coisas. Bacana? E lembrando que a encampação é muito mais cobrada, com muito mais frequência de caducidade. Seria aí um 70-30, 60-40 em favor da encampação. Fiquem atentos a isso aí. Beleza.
Se você eventualmente não é inscrito no canal, se inscreva. Eu acho que vocês estão se esquecendo de compartilhar, comentar, divulgar aqui o nosso canal, o nosso trabalho para os amigos, inimigos, concorrentes. Não se façam de acanhados, podem divulgar isso aí. E muito obrigado por vocês me acompanharem até esse momento. Obrigado por participar dessas lives. Amanhã temos mais um